Queridos, abra a palavra de Deus lá no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 42, o versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra que é santa, que é bendita. Fale, Senhor, profundamente aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Senhor deseja revelar a cada um de nós. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, que nós estejamos atentos à Tua manifestação, Espírito de Deus, neste lugar. Que o nosso coração seja um terreno fértil, Senhor, para que a semente da Tua palavra caia, Senhor, e germine, e cresça, e floresça, e frutifique nas nossas vidas. Eu repreendo todo o mal, todo espírito que vem trazer sono, distração, apatia, em nome de Jesus, e que somente o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir neste lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Esse versículo falou muito comigo há um tempo atrás, e até compartilhei na reunião de mulheres que nós tivemos na casa da Dona Marlene semana passada. Eu compartilhei esse mesmo versículo, eu compartilhei uma experiência que eu tive com Deus, e orando ao Senhor nestes dias, eu senti muito forte do Senhor de compartilhar com a igreja também essa experiência que eu tive com o Senhor, né? O que Jesus falou comigo através de uma experiência que eu tive há umas semanas atrás. Então, eu acredito que todos aqui, se não todos, a maioria, sabem que eu tenho um filho, Davi, que estava sentado ali junto com o pastor. Ele é autista, né? Davi é autista, ele tem 10 anos. E alguns anos atrás, quando ele tinha uns 7 anos mais ou menos, ele estava dormindo, já era de noite, eu estava no meu quarto, eu estava orando, eu estava clamando ao Senhor, eu estava chorando aos pés do Senhor e dizendo: Senhor, eu não vejo esperança. Eu dizia: Senhor, está tão difícil, né? As terapias estavam difíceis naquele momento, eu não via grandes avanços, grandes resultados, porque o que a gente trabalha, a gente quer que eles sejam autônomos, que eles sejam independentes, que eles cresçam, né? O mais parecido com uma criança normal, né? Que as pessoas dizem, e aquilo me preocupava muito, eu me preocupava muito com o futuro do Davi, muito com o que seria dele. Eu chorava aos pés do Senhor, eu dizia para o Senhor que eu tinha medo, era exatamente isso que eu dizia, que eu não tinha esperança, que eu tinha medo do crescimento dele. Ele ainda tinha 7 anos, mas eu já estava preocupada com isso, preocupada com o tempo da adolescência, naquela época já. E eu orava, e eu chorava, e eu dizia isso para o Senhor. E aí eu orei, eu chorei, e aí eu fiz silêncio, né? Porque é importante a gente fazer silêncio para ouvir as respostas de Deus sobre a nossa oração, né? A gente tem que entender que a oração é um diálogo com Deus, né? Não é um monólogo. A gente fala e Deus também responde. E aí eu fiz um silêncio e o Espírito Santo começou a falar no meu coração assim: por que tendes medo? E eu achei estranho falar assim, né? Porque normalmente a gente falaria: por que você tem medo? Mas não, ele falava assim: por que tendes medo? Eu não estou contigo, não sou com vocês, até hoje não tenho cuidado de vocês. Mas o Espírito Santo repetia: por que tendes medo? Por que tendes medo? E eu achei estranho essa frase ecoando
E aí o Espírito Santo me incomodou no sentido de dizer que era uma música, porque tendes medo era uma música, mas eu falava com Deus, Deus, eu não conheço uma música que tem essa frase, porque tendes medo. E eu ficava tentando achar na minha memória essa música, eu não achava, e eu fui no Google, né? Quando a gente não acha as coisas, hoje a gente vai na internet, e eu digitei lá, música porque tendes medo. E a primeira música que apareceu foi a música de um frei, o Frei Gilson, que na época não sei se era muito conhecido, mas hoje ele está bem conhecido, né? E eu olhei aquela música daquele frei e eu falei, não é possível, não pode ser essa música, né? Tem que ser outra. E o Espírito Santo falou, não, é essa, exatamente essa. E aí eu coloquei ela para tocar. E ela falou muito fortemente ao meu coração, uma música muito bíblica mesmo. Só que quando chega perto do refrão, eu entendi que era Deus mesmo falando comigo. Porque o refrão, perto do refrão, ele repete muitas vezes a seguinte frase: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. E repete mais ainda: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. E aí ele continua: acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. É linda a música. E ele fala sobre a tempestade vai acalmar. E aquilo falou meu coração. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, porque o Davi tem 10, mas ele faz 11 daqui 2 meses. E eu recebi aquilo como uma resposta de Deus à minha oração. Aquilo acalmou meu coração de que Deus estava realmente me dizendo para que eu não tivesse medo, porque a tempestade seria acalmada por Ele, né? E aí eu guardei isso no meu coração e os anos se passaram. E aí chega o tempo de hoje, né? Foi quinta-feira passada, se não me engano. Eu estava trabalhando, eu trabalho em casa. Eu estava trabalhando e aí eu peguei o celular e eu fui um minutinho, fui olhar o Instagram, né? E a hora que eu olhei o Instagram, tinha um médico que eu sigo, que ele fez uma postagem, ele colocou a foto do filho dele de 15 anos, que estava fazendo aniversário. E na legenda ele falava para o filho, ele falava assim: o tempo passou muito rápido, você já chegou na adolescência, parabéns filho, né, e tudo. E eu olhei aquela imagem e sem dizer nenhuma palavra, eu só pensei, eu olhei aquela imagem e eu pensei, eu falei, o que será do Davi, o meu filho Davi, com 15 anos de idade? Falta pouco, né? A adolescência começa aos 12 anos, ele vai fazer 11. E aquela angústia, aquele medo começou a tomar conta do meu coração de novo. E eu só olhei e eu só pensei, eu falei, o que será do Davi com essa idade? Eu pensei, queridos, eu não falei nada. Eu olhei aquela imagem, deixei o celular de lado e desci e fui fazer um café. Não passou nem 5 minutos, eu recebo uma mensagem de uma prima querida. E ela fala assim: bom dia, prima, tudo bem? E aí eu vou olhar, ela me manda uma música. E ela fala assim: toda vez que eu ouço essa música, eu lembro de você. E eu lembro do seu medo sobre a adolescência do Davi. E Deus fala comigo através dessa música. E ela fala que o que você acha que vai ser uma tempestade, vai ser uma brisa leve. Que música que era, queridos? Diante de tantas músicas que existem no mundo, qual a música que ela me manda? A música do Frei. Porque tendes medo, porque tendes medo,
porque tem desmedo. Não era uma coincidência. Era Deus. Não era uma coincidência, porque nem Satanás sabia o que eu estava pensando quando eu vi aquela foto no Instagram, porque ele não sabe os nossos pensamentos. Só Deus sabe. E Deus respondeu o meu pensamento em 5 minutos. Me trazendo a memória, me trazendo a lembrança, o que Ele já tinha me falado há 3, 4 anos atrás. Dizendo, você se lembra quando você teve o mesmo medo e quando você orou a mim, eu te respondi para que você não tivesse medo. Então não tenha medo novamente. O Deus que te respondeu há 4 anos atrás te responde hoje da mesma forma. Não tenha medo. A tempestade vai se acalmar. A tempestade das suas emoções vai se acalmar. Não tenhas medo, eu sou contigo. E foi dessa experiência que surgiu a mensagem desta manhã. E por isso que o tema da mensagem é: Ele existe, Ele te vê e Ele se importa. Queridos, Deus existe. Não é possível duvidar da existência de Deus. Se Ele ouviu o meu pensamento e me respondeu sem eu ter perguntado, é um sinal muito grande de que Ele existe, de que Ele te vê e de que Ele se importa. E não é sobre mim, não é sobre Davi, não é sobre autismo, é sobre todos nós. Porque Ele te vê, Ele existe, Ele te vê e Ele se importa com você, com os detalhes da sua vida, com aquilo que te preocupa. Ele também se importa. Não faz diferença se aos olhos das pessoas esse seu problema, essa sua dificuldade é pequena. Só você sabe a sua dor. E Ele precisa dizer para mim e para você. Nós precisamos, na verdade, ouvir dele que Ele existe, que Ele vê e que Ele se importa. Amém? Amém, amém, queridos. Vamos agora então para o texto principal. Essa foi uma pequena introdução da mensagem. Nós vamos lá em 1 Samuel e nós vamos ver na palavra de Deus como Ele se importa, como Ele vê. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 2. Lá no Velho Testamento. Nós vamos ver, obviamente, né, pelo nome do livro, nós vamos falar sobre Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus começa assim: Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Então aqui nós vemos que antigamente existia essa cultura e esse costume de ter mais de uma esposa, né? Mais de uma mulher. Não que Deus tenha estabelecido isso, porque Ele fez só uma mulher para Adão, né, gente? Adão só tinha a Eva. Foi o homem que foi estabelecendo esse tipo de cultura. Então aqui nós vemos que Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Então aqui fala que todos os
os anos, ele saía de onde ele morava, e ele saía com toda a sua família, né? Com as 2 mulheres, com os filhos. Ele saía e ia até Siló, que era onde estava o templo, né? Onde existiam os sacerdotes ali ministrando no tabernáculo ao Senhor e ofereciam sacrifícios pelos seus pecados, né? Nessa época não existia Jesus ainda, então era necessário o sacrifício de animais para que os pecados fossem perdoados. Então ele saía da onde ele morava, ia até Siló, e nós sabemos aqui pelos estudos bíblicos que ficava mais ou menos 10 quilômetros da onde ele morava. E naquela época eles iam a pé, de camelo, né? Não sei, de repente, mas era dificultosa a viagem. E eles iam, né, para adorar e sacrificar ao Senhor. Então aqui continua: sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ófni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então existia ali naquele tabernáculo, naquele templo, um sacerdote principal que era Eli, e os seus 2 filhos, Ófni e Finéias, que também eram sacerdotes e ministravam diante do Senhor, eles que faziam sacrifícios diante do Senhor. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então aqui não fala a quantidade, mas ela tinha muitos filhos e filhas, né? A Ana, porém, ele dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Então olha aqui uma informação importante, né? Naquela época, as mulheres que eram estéreis, que não podiam ter filhos, elas eram desprezadas pela sociedade, muitas vezes pelo próprio marido. Porque gerar filhos naquela época era sinal de bênção, de ser uma pessoa abençoada. Ao passo que quem não poderia ter filhos era uma pessoa considerada amaldiçoada. Mas Ana, embora não pudesse ter filhos, ela era amada pelo seu marido. Então, na hora de se fazer o sacrifício, ele dava uma porção para Ana, para que Ana, né, fosse feito o sacrifício por Ana, e ele dava uma porção a mais, como se ela tivesse um filho. Então eu acredito que aqui até profeticamente ele separava uma porção a mais para Ana, como se filho ela tivesse. Versículo 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Então aqui a gente vê uma rivalidade, né, entre essas 2 esposas. E interessante que aqui, mesmo na angústia de Ana, ela consegue ver o favor do Senhor sobre ela, porque o esposo a amava e ele cuidava dela, embora ela não pudesse lhe dar filhos. Mas ela vivia uma situação difícil, porque a outra esposa, chamada Penina, por ter muitos filhos e filhas, ela desprezava a Ana, e acredito que jogava na cara de Ana que ela não podia ter filhos, mas que ela, Penina, podia, que ela era abençoada, mas que Ana não. Então, todos os anos, a gente vai ver aqui, ano após ano, no versículo 7, fala assim, ó, isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Nós não sabemos quantos anos foram, mas aqui diz que foi ano após ano. Então, pelo menos mais de um ano foi, né? Ano após ano, Ana sofrendo esse tipo de agressão mental e emocional da outra esposa do seu marido. E ela chorava e não comia. E nós sabemos que quando que nós estamos muito entristecidos, até mesmo deprimidos, nós choramos e perdemos o apetite. Nós perdemos a fome quando nós estamos muito feridos. É um sinal de sofrimento longo, de contínuo sofrimento, ano após ano. Sinais de depressão, sinais de grande angústia,
Ana estava tendo aqui. E olha que interessante, né? No versículo 8, fala assim, o marido de Ana começa a falar com ela e ele diz assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele fazia um esforço para agradar a sua esposa. Ele fazia um esforço para que Ana não chorasse, para que Ana não se entristecesse, mas não adiantava. Ela continuava entristecida, porque ela ainda sentia uma dor de não poder gerar filhos. E essa dor que Ana sentia, só ela sabia como doía. Por isso que eu te digo, Deus sabe o que dói em você. Deus sabe aquilo que você está sentindo, aquilo que você passa, as suas tribulações, as suas angústias, as suas dificuldades. As pessoas podem querer te agradar para minimizar a sua dor, mas só Deus sabe o que se passa dentro de você. E Ele sabe porque Ele existe, porque Ele te vê e porque Ele se importa. E aí continua, né, no versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, então eles estavam ali, onde fica o templo, onde fica o tabernáculo, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo, e Ana, com amargura de alma, a palavra do Senhor fala que é amargura de alma, ela estava profundamente deprimida, profundamente magoada, profundamente amargurada com a situação. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela foi aos pés do Senhor, mesmo angustiada, mesmo entristecida. Aquela oração que eu fiz ao Senhor há 4 anos atrás, lá no meu quarto, em que eu chorava, não conseguia nem falar direito, com o coração amargurado por aquela situação que eu estava passando. É a mesma coisa que Ana fez. Ela procurou o Senhor, ela procurou aquele que te vê e aquele que se importa. E ela foi procurar ao Senhor porque ela sabia que só o Senhor poderia ajudar. Versículo 11, ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, Senhor de todos os exércitos, o Deus Todo-Poderoso, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, e eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela estava dizendo: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor se lembrar da minha angústia, se o Senhor conceder o desejo do meu coração de ter um filho, eu vou dá-lo ao Senhor. Esse não passará sobre ele navalha era um voto de Nazireu que existia naquela época, de separar uma pessoa para o sacerdócio, para algo especial na presença de Deus, e que aí não cortava o cabelo, né, dessa pessoa. Então era isso que ela estava dizendo: eu vou devolver esse presente, esse filho ao Senhor, para que ele seja seu sacerdote. Versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor. Interessante que ela começa a oração, ela faz o pedido e ela continua orando ao Senhor. Ela não fez somente um pedido e voltou para casa. Ela continuou na presença do Senhor, insistindo e pedindo e suplicando. Isso nos faz refletir aonde nós temos buscado a solução dos nossos problemas. Aonde nós temos buscado aquilo que nós precisamos. A solução daquilo que nos angustia, aonde nós temos buscado o remédio. Ana foi buscar aos pés do Senhor. Ela colocou diante do Senhor o seu pedido e ela
continuou falando com o Senhor. Versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana, olha que interessante, Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Essa mulher estava tão amargurada, tão entristecida, que ela chorava e ela orava internamente, ela não conseguia falar palavra alguma. E enquanto ela falava, ela balbuciava. Sabe quando você chora e mexe os lábios e não consegue falar? Tamanho desespero que você está, tamanha angústia que está no seu coração. Era assim que Ana estava. E ela estava lá se derramando aos pés do Senhor, com toda a amargura e com toda a tristeza que ela sentia. E ela não falava nenhuma palavra, ela orava internamente. E quando ele olha para ela, ele pensa que ela está embriagada. Provavelmente porque ele nunca tinha visto uma pessoa se comportar dessa forma. Nenhuma pessoa se derramar tão grandemente na presença do Senhor e estando tão fortemente angustiada. E aí ele continua aqui, ó. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Versículo 14. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. E aqui a gente faz um parênteses sobre a falta de discernimento de um líder. O sacerdócio naquela época estava corrompido. Nós vamos ver aqui que Deus não queria dar somente um presente a Ana porque ela precisava, mas Deus precisava levantar um sacerdócio novo naquela nação. Porque Samuel substituiria Eli e os seus filhos. Era um sacerdócio corrompido, sem moral. E Deus precisava mudar aquilo. Havia um propósito na vida de Ana, através de Samuel. E aqui, a gente vê que Eli não tinha intimidade com o Senhor. Não tinha discernimento. E ele olhou para Ana e, ao invés de acolhê-la, ele julgou e disse que ela estava embriagada. Falta de discernimento espiritual é falta de intimidade com o Senhor. E aí continua aqui no versículo 15. Porém Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Quantos de nós estamos, talvez hoje, angustiados de espírito por alguma coisa que tenha nos acontecido? Ana explicou para ele: eu estou angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Olha o que Ana fala: eu estava derramando a minha alma, a minha angústia diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. É grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ana, quando se sentiu entristecida e ansiosa, ela foi aos pés do Senhor depositar a sua aflição e derramar a sua alma. E nós estamos fazendo o que nesses momentos? Muitas vezes nós corremos e pedimos ajuda aos médicos, aos hospitais, aos amigos, aos familiares. Não que isso nós não possamos fazer, mas em primeiro lugar, nós precisamos procurar o Senhor, a presença do Senhor, aos pés do Senhor e derramar a nossa alma aos pés do Senhor. E Ana, sem saber, já estava praticando Filipenses 4:6. O que diz Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas de Deus os vossos pedidos por meio da oração e pela súplica com ações de graças. E, versículo 7, a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ana não sabia, porque esses versículos ainda não tinham sido escritos, mas ela já praticava isso que nos foi ensinado no Novo Testamento. Ela estava ansiosa e preocupada. Ela foi aos pés do Senhor derramar a sua preocupação. E será que ela recebeu a paz de Deus que excede todo entendimento? Será? Vamos ver. Vamos ver. Aqui no versículo 17. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou a mente e o coração de Ana, porque ela entregou ao Senhor a sua preocupação. Ela chegou ao Senhor do jeito que ela estava, rasgada por dentro, entristecida, dilacerada, deprimida. Ela chegou do jeito que ela estava, aos pés do Senhor. Se derramou diante da presença do Senhor, sem palavra. A gente leu aqui que ela estava orando no coração, porque da boca dela não saía palavra. E Deus estava ali, ouvindo e respondendo. Ela entregou ao Senhor e seguiu o seu caminho, continuou andando, continuou fazendo o que ela precisava fazer na vida. Ela não parou num quarto escuro, chorando e desistindo de viver. Ela continuou caminhando, continuou andando. Ela voltou a comer. E o seu semblante não era mais triste, porque ela sabia que ela tinha orado ao Deus Todo-Poderoso. Ela foi buscar auxílio em quem ela realmente poderia ter ajuda. E aí continua, versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Deus já estava operando, já estava respondendo a oração de Ana. E nós precisamos criar expectativas a respeito das nossas orações. Quando nós oramos e buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, e aquilo que nós pedimos está de acordo com a palavra de Deus, Ele é fiel e justo para atender os nossos clamores, as nossas orações. Ana, versículo 20, ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Olha que interessante. Ela ficou grávida, chamou o menino de Samuel, que quer dizer o quê? Do Senhor o pedi. Qual é o seu Samuel? Qual é o meu Samuel? O que você tem pedido ao Senhor? Samuel aqui não significa só filhos. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado. Por que você tem chorado? Por quê? Qual o motivo do seu choro, da sua angústia? Qual é o seu Samuel? Do Senhor o pedi. O Senhor quer dar a cada um de nós o Samuel que nós estamos pedindo e precisando. E que muitas vezes nós estamos procurando em outros lugares, tentando fazer com a força do nosso braço, buscando as nossas estratégias. Mas a solução está aos pés do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a quem Ana cria, amava e confiava. Qual é o seu Samuel? Do Senhor o pedi. O que você tem esperado? Versículo 21. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa
para oferecer ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto. Então mais um ano se passou. Eli juntou toda a sua família para voltar lá em Siló, para sacrificar de novo diante do mesmo sacerdote. Versículo 22. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para ficar lá para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Então aqui há algo muito interessante, a gente vai ler aqui nos próximos versículos, que Ana, ela se lembrou da promessa que ela fez ao Senhor. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolvê-lo, para que ele cumpra um propósito maravilhoso na tua presença. E aqui continua assim: Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. E o desmamar naquela época era 2 a 5 anos mais ou menos. O desmamar naquela época não era assim 6 meses, né? As crianças mamavam mais tempo. Então elas mamavam de 2 a 5 anos. Nós não sabemos a idade exata, mas a criança era pequena. Então aqui fala assim, ó: sim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Então imagina a tristeza que uma mãe teria em devolver o filho que ela tanto pediu, que ela tanto orou, que ela tanto se angustiou, e ela ia deixar a 10 quilômetros de distância da sua casa. Vamos dizer que ele tinha 5 anos, muito pequeno, para ficar lá para todo o sempre. Para ficar lá por quê? Porque ela iria deixar com Eli, que era o sacerdote, para que ele ensinasse Samuel o sacerdócio, que ele aprendesse e servisse ao Senhor. Era o propósito maior de Samuel. Então o menino era muito pequeno. O menino era muito pequeno. E aí é uma reflexão que nós devemos fazer. Você é capaz de devolver ao Senhor aquilo que Ele te deu? Você é capaz de devolver ao Senhor aquilo que você tanto orou, aquilo que você tanto buscou, aquilo que você chorou? Quando Ele te dá, você é capaz de devolver aquilo que Deus te deu ao Senhor? E quando nós respondemos que sim, isso mostra o nosso coração, que o nosso coração ama a Deus acima do que aquilo que Ele pode nos dar. Nós estamos mais amando mais a Deus ou aquilo que Ele pode nos dar? Será que você é capaz? Será que eu sou capaz de devolver a Deus aquilo que Ele me deu com tanto carinho por algo que eu orei tantos anos? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento do Senhor. Aquilo que Ele te dá, será que nós somos capazes de devolver? Isso aconteceu com quem? Abraão e Isaac. Abraão, ele tinha uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. E na sua velhice ele teve Isaac. E Deus pede para ele o quê? Para que ele sacrificasse Isaac. Para que ele devolvesse Isaac ao Senhor. E Abraão fez. Mas ele no seu íntimo, no seu coração sabia que Deus não queria isso. Porque Deus, ele abominava sacrifício de humano, né? De crianças, que acontecia muito isso a outros ídolos, a outros deuses. Então Abraão é chamado de pai da fé, porque ele sabia que Deus proveria para si o cordeiro naquele caso. Mas ele foi capaz de devolver aquilo que ele ganhou. E nós também precisamos ser capazes de devolver ao Senhor aquilo que Ele nos dá em prova do nosso amor a Ele. Ana fez isso.
Ana fez isso porque havia um propósito na vida daquele menino. Versículo 25. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Então ela chegou até Eli com seu filho e ela disse a Eli: Olha, eu sou aquela mulher que há anos atrás estava aqui, me derramando diante da presença do Senhor, chorando aos pés do Senhor, angustiada. Sabe aquela mulher que o Senhor achou que estava embriagada? Sou eu, Ana falou para ele. E eu estou aqui porque por este menino eu orei e o Senhor me deu. E eu estou aqui para cumprir a minha promessa, para deixá-lo aqui, para que ele aprenda o sacerdócio. Ah, meu Senhor, versículo 26. Tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Ana demonstra que mesmo querendo tanto um filho, ela entregava esse mesmo filho desde pequeno para Deus, demonstrando que Deus tinha ainda mais valor para ela do que o filho que ela tinha ganhado. E ela devolve esse filho para ser o quê? Para cumprir um propósito lindo e maravilhoso diante da presença de Deus. Samuel tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Ele foi levantado e preparado para endireitar o sacerdócio corrompido dos filhos de Eli. Havia corrupção moral, havia corrupção política, e ele foi treinado para substituir aquele sacerdócio corrompido. Deus tinha uma grande missão através da vida de Samuel. O que será que Deus tem gerado durante a sua espera? Samuel foi filho da promessa, de uma promessa de cuidado de Deus sobre a vida de Ana. Ele foi um grande profeta daquela nação. Ele que endireitou aquela nação. O que será que Deus tem gerado durante a nossa espera? O que nos angustia? O que nos paralisa? O que nos faz temer? A dor de Ana gerou cura para a nação de Israel. O que será que a sua dor e a minha dor pode gerar para esta nação, para esta igreja, para a sua família? O que será que a nossa dor pode gerar? A minha dor, há 4 anos atrás, gerou uma oração que foi respondida pelo Senhor. A minha dor da semana passada, ao ver aquela foto daquele adolescente fazendo aniversário, gerou uma resposta do Senhor, que gerou essa mensagem. Não foi só para mim a resposta do Senhor, foi para todos nós. Para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, para todos aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Porque não é sobre mim, é sobre todos nós. Porque Ele existe. Porque Ele existe. Porque Ele te vê. E porque Ele se importa. Ele se importa com a sua dor. Não duvide da existência de Deus. Não duvide da existência do Deus Todo-Poderoso. Não duvide que Ele se importa. São bilhões de pessoas no mundo e Ele se importa com as bilhões de pessoas que existem. Ele existe.
Ele te vê e Ele se importa com a sua dor. E saiba que quando você se prostra aos pés dele, mesmo sem falar palavra alguma, mesmo chorando internamente, sangrando internamente, Ele está ali, te vendo, te percebendo e se importando. E no tempo oportuno, Ele vai se levantar e fazer da sua dor cura para muitas pessoas. Testemunho e cura para muitas pessoas. Existe propósito em todas as coisas que nos acontecem. Nada é por acaso, nada é à toa. Existe um propósito. Que Ele use a sua vida, assim como Ele usou a minha vida. Mesmo na dor, Ele gera cura para outras pessoas. Para você mesmo e para outras pessoas. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu quero colocar uma canção aqui que vai falar fortemente aos nossos corações. Eu quero que você preste atenção nessa letra, porque Deus deseja aquietar a nossa alma nesta manhã. A nossa alma que está aflita, que está angustiada, a nossa alma que está desesperada muitas vezes, o nosso corpo que está muitas vezes sofrendo dores. Ele quer aquietar a nossa alma e Ele quer dizer que Ele está conosco, que Ele existe, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele nos vê e que Ele se importa e que Ele se levanta para agir sobre as nossas vidas e nas nossas vidas aquilo que nós precisamos e necessitamos. Aquieta a nossa alma, Senhor. Faz o nosso coração ouvir a Tua voz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Faz o nosso coração ouvir a Tua voz, Jesus. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle. Então esconda no teu coração e amai a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo.
nossa confiança e o nosso descanso estão em Ti, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas jamais levarão o amor que o Senhor sente por nós. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Nada pode frustrar os planos e os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Pode ser difícil por um tempo, mas Ele estará sempre ali, te vendo e se importando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. se nós perdermos as forças, a mão dele nos segurará. E se nós chorarmos, Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Se nós cairmos, Ele nos levantará. E se nós chorarmos, as nossas lágrimas serão enxugadas por Ele. Porque Ele nos vê e Ele se importa. Faz o nosso coração ouvir a Tua voz, Jesus. Nos chama para perto. Estamos seguros na Tua presença, não estamos sós. Nossa alma, Senhor. Entrega nossa alma. Me chama pra perto de Ti, Jesus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está abatida a minha alma. Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada por falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que durante a nossa angústia, as nossas tribulações e os nossos problemas, o Senhor existe, o Senhor nos vê, o Senhor se importa e o Senhor se levanta para nos ajudar. Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós confiamos na força do nosso braço, por todas as vezes que nós confiamos em pessoas, em coisas e não no Senhor. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E hoje nós nos lançamos como Ana, nós nos derramamos como Ana, Senhor, diante da Tua presença, com toda a angústia do nosso coração, muitas
vezes com o nosso coração sangrando, entristecidos, deprimidos, nós nos achegamos de Ti como nós estamos, Senhor, para sermos transformados. Nós nos chegamos na Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, suplicando, Te agradecendo, para que a paz que excede todo entendimento guarde nesse instante a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, tendo a certeza e a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós Te entregamos, Senhor, todas as situações que nos afligem, Senhor. Nós entregamos a Ti, sabendo que o Senhor entregará a cada um de nós aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos precisado. O nosso Samuel será entregue a cada um de nós, Senhor, e nós Te devolveremos honra, louvor e glória, para que o Teu nome seja conhecido e adorado hoje e para todo o sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Que essa palavra arda no nosso coração. Que a gente nunca se esqueça que Ele existe, que Ele te vê, que Ele se importa. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Amém? Deus é 10. Se não mais, isso é um limite, né? Na terra, né? Muito bom, né? Compartilharmos do poder de Deus, tudo que Ele tem para cada um de nós, por todo o testemunho que é manifestado na terra, que engrandece o nome do nosso Deus, né? Fortalece a nossa fé, que acrescenta cada vez mais experiência com esse Deus. Será sempre assim, meus queridos. Nunca deixe de considerar as situações, né? As circunstâncias que muitas vezes se apresenta desfavorável, mas o nosso Deus tem um propósito em cada situação. Amém. No final, a vitória será declarada sobre cada um de nós. Amém? E todo louvor, honra e glória será sempre nosso Deus. Sempre. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar para encerrar essa reunião. Diante de Deus, né? Declarar uma semana abençoada para cada um de nós. Amém? Poderoso Deus, Deus fiel, Deus verdadeiro, digno de toda honra, todo louvor, toda glória pertence a Ti, Senhor. Toda honra pertence a Ti. Assim é, assim será sempre, Senhor. Ó Pai, declaramos uma semana de vitória sobre cada um de nós, sobre toda a família aqui representada, Senhor. Guia-nos, orienta-nos, livra-nos de todo laço, embaraço, toda armadilha. Pai, nenhuma arma forjada do maligno prosperará sobre nós, porque assim a palavra do Senhor tem sido liberada sobre nós, Senhor. Pai, cremos que assim será manifesto, Pai, em todo lugar, em tudo que fizermos, por onde formos, Senhor. Em nome de Jesus, que cada família aqui representada também seja alcançada pela Tua bênção. Pai, seja manifesto o Teu poder e graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que lá fora, Pai, nossa vida seja um verdadeiro testemunho que glorifique o Teu nome. Dá-nos sabedoria, dá-nos direção, instrução, discernimento, para manifestar em cada situação o Teu poder e graça, a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos orientar, nos guiar em cada instante, em cada movimento, em cada situação, Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja presente em cada um de nós hoje e permaneça para sempre. Oramos a Deus em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Dê um abraço ao seu irmão aí. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe plenamente em tudo.
Amém.